A gente está finalizando agora a nossa último painel em paralelo, antes da gente voltar para as sessões, antes do coffee e as sessões com o time global. Bom, eu sou o Marcílio, sou cofundador da Sensidia, para quem chegou agora há pouco e não me viu ainda, falando, né? Bom, a gente vai fazer um painel agora com discussão. Hoje o David Moore falou sobre a importância das APIs começarem baseadas no negócio. E esses painéis que estão rolando aqui estão sendo falados muito mais de negócio, né? O Isa acabou de falar sobre foco em negócio. E a ideia é a gente falar um pouco sobre isso agora também. Tá? O nosso guarda-chuva principal de assunto agora vai ser sobre inovação. Como os líderes, né, estão usando a inovação para se manterem à frente. E quais são os principais ângulos de exploração da inovação para isso. Né? E para isso a gente convidou 3 grandes executivos aqui para explicar para a gente como que no histórico deles eles têm essa percepção, não necessariamente no trabalho de hoje, mas no histórico, liderando áreas gigantes de tecnologia. Beleza? Começando aqui, eu queria chamar ele que é vice-presidente executivo de tecnologia e negócios da Cielo, com experiência em e-commerce e transformação digital e atuando fortemente em inovação na Cielo, Carlos Alves. Fala aí. Escolhendo sentar aí, cara. Valeu. Mais de 20 anos de experiência liderando times de TI, transformação digital, grandes empresas na indústria da América do Sul. Queria chamar o CIO da Sicredi, o Hélio. Valeu. E executivo de TI, já também atuando há mais de 30 anos em empresas de diversos segmentos, transformação digital e tecnologia, experiência América Latina, Estados Unidos e Europa, ele que é CEO da Asia Investments. Marcelo Clara. Boa. Valeu, velho. Fica à vontade aí. Gente, reforçando, agradecendo a presença de todo mundo, lembrando que todos os nossos conteúdos eles fazem parte da série de painéis que a gente faz, né? Então, para quem não está conseguindo acompanhar aqui ou online, a gente vai deixar o material sempre disponível e a gente pode compartilhar com o time de vocês também, beleza? Bom, vamos começar. Eu queria aproveitar a experiência de longos anos desses caras, e vou começar perguntando aqui, a gente começa ao contrário da chamada aqui, Marcelo. A gente queria explorar a experiência de vocês relacionada à inovação. A gente fala de inovação para cultura, inovação em tecnologia, para produto, inovação para redução de custo. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né, e falasse um pouco sobre o seu histórico, quais são os ângulos de benefícios que você traz de inovação, depois a gente foca um pouco mais em arquitetura. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de participar do evento, tantos anos já fazendo esse evento aqui, que se tornou referência na indústria aqui. Bom, Marcelo Claro, o pessoal me conhece na indústria como Marcelo, comecei minha carreira lá com 18, 19 anos em mercado financeiro, por acaso, quase fui médico, né? E sempre na indústria financeira, fiquei muitos anos no Safra, quase 17 anos no Banco Safra, depois eu fui para a CVC, para o Banco Votorantim, fiquei quase 5 anos, e aí há 1 ano e meio eu estava na CVC Corp, que é a holding, que tem todas as empresas da indústria de turismo aqui, da CVC na América Latina, e segunda-feira agora eu me juntei à Asia Investment, que é uma iniciativa do Alberto Safra, né, que é um dos sócios do Banco Safra, né, num projeto novo aí, de uma empresa que vai, e já está atuando, na verdade, no mercado financeiro. Então, esse é um pouquinho da minha história, né? Quando a gente fala de inovação, a inovação, na verdade, ela sempre andou junto com a gente, né? Eu estava esses dias atrás falando de inovação e a gente acha que a inovação é agora, né? Mas a inovação sempre aconteceu. Se a gente voltar na história nossa, eu vejo aqui amigos, pessoas aí da indústria, né? Colegas que já estão na área de tecnologia há tantos anos, eu tenho certeza que se a gente voltar no tempo, vocês vão se lembrar de vários projetos que aconteceram onde estava lá a inovação. Obviamente era outro tempo, a tecnologia era outra, né? As indústrias, os ecossistemas, eles eram muito mais fechados. Hoje eles estão muito mais abertos, né? E a velocidade da mudança, o acesso à tecnologia também é outra, né? Então, o primeiro fato é constatar que a inovação sempre teve, né? Eu lembro, né, para os mais saudosos aqui, quando eu trabalhava no Banco Itamaraty, que não existe mais,
e a gente comprou aquelas impressoras da Xerox de grande porte, que precisava de uma sala, né, para impressora, e a gente começou a fazer aqueles cadernos de extrato colorido, né, autoenvelopável. Aquilo era inovação. Né? O pessoal recebia aquele extratão feio, né, picotado, né, era quase um formulário, né, com impressora matricial, na verdade era, né, e aí de repente você está entregando um caderno colorido, full duplex, né, landscape, outros conceitos, era inovação na época, né? Então acho que a inovação sempre teve, né? E o que muda hoje é a inovação está muito mais hoje associada à geração de valor para o negócio. Antes era uma pegada mais tech, né, e menos voltado ao negócio, né? Hoje a gente vê várias iniciativas de tecnologia, e aí eu vou falar por que não, né, a adoção de API, né, a gente está falando aqui, né, dentro de um fórum que a gente discute essa questão de API, onde a API começou lá atrás por uma questão técnica, porque a gente fazia integração por banco de dados, por troca de arquivo, FTP, SFTP, né, e aí entra a mensageria, fila, né, a tecnologia foi mudando, e aí a gente vai para o SOA, TCP/IP, socket TCP, SOA, daqui a pouco a gente está com REST e mais não sei o que fazendo, né? E aí o que eu vejo nas indústrias é que essa pegada ela começa tech, mas rapidamente vira produto. Então, quantos de nós aqui, né, o que era uma API simplesmente virou um produto, e o pessoal agora está monetizando e está vendendo produto que tem a ver com integração, né? Então, acho que a inovação sempre teve presente e hoje cada vez mais gerando valor de volta para o negócio. Acho que essa é a grande diferença, né? Antes era a tech ficava mais para dentro, agora ela está muito mais na borda, né? Talvez a cobrança já seja muito mais de negócio. Exato. Né? Legal. Hélio, bom, já se conhece desde épocas, né, de Fleury e tal, mas agora na Sicredi, estou ansioso para compartilhar a série de iniciativas que a Sicredi tem feito já pré-Open Banking, depois Open Banking também. Queria que você falasse um pouquinho, apresentasse você e falasse essa mesma visão. Bom, vou falar rapidamente de mim. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui nesse evento com vocês. Assim como o Marcelo, comecei minha carreira também na indústria financeira, né, só que desenvolvendo sistemas. E durante 20 anos eu trabalhei para a indústria financeira criando inovação. Né? Na época não tinha esses nomes bonitos de transformação digital e tal. A gente chamava de canal eletrônico. Mas eu fiz o código do primeiro sistema de ATM autosserviço lá do Unibanco 30 horas. Né? Então, quando o Unibanco teve a ousadia, né, de deixar de só ter caixa para tirar dinheiro e começar a ter ATM para fazer serviços, né? Eu fiz todos aqueles fronts lá, foi o que codifiquei. E aí, depois disso, eu trabalhei 20 anos criando praticamente quase todos esses canais eletrônicos que a gente utilizava ou utiliza. Né? Primeiro Home Banking, primeiro Internet Banking, primeiro Pager Banking, primeiro Mobile Banking, primeiro sistema de Mobile Payments e por aí vai. Então, eu acompanhei durante muitos anos essa história de inovação e fez parte do meu DNA. Né? Eu tinha que ficar criando inovação para continuar sendo competitivo. Mas mais do que isso, né, para a empresa que eu trabalhava, que era uma software house, né, inovar era crescer e era a nossa sobrevivência. Mas mais do que isso, a gente via o impacto disso nos nossos clientes. Né? Então, grandes bancos, quando a gente lançou o e-mail banking, né, foi o fim daquele book de extrato que você recebia todo mês na sua casa. Né? Grosso, impresso, que vinha pelo correio, né? Agora vinha tudo por e-mail, bonitinho, criptografado. Então, a gente viu isso acontecer, né, diversas vezes. Né? Mesmo a agência mudar, né, da agência mudou totalmente. A agência antigamente só tinha caixa. Né? Hoje, você chega numa agência, só tem a ATM lá na frente, né? Aí tem uma portinha ali da segurança e, por acaso, tem uns 2, 3 caixas lá no fundo. Né? Então, a gente observou toda essa transformação agora mais do que nunca, né? Com o mobile, né? Com os neobanks, né? Cada vez mais a agência, né, diminuindo de importância, mas depois eu conto um pouco mais, porque isso não se crede ao contrário. E depois eu passei, aí eu saí um pouco do mundo bancário, né, fiz algumas coisas diferentes, eu fui para o Buscapé, que era um ecossistema de inovação assim, vibrante, foi o primeiro grande case de startup de sucesso. Quando eu cheguei lá, tinha sido recém-vendido para a Naspers, era um ecossistema de mais de 20 startups juntos, era praticamente um grande acelerador de startup antes que existisse esse conceito. Depois passei pela C&A, né? Na C&A eu lancei o e-commerce da C&A que não existia, então também é um movimento ousado, inovador. Tive minha startup, depois fui ser consultor, né? Fui 3 anos sócio da Bain, em Digital e Tech. E aí eu estava no Fleury, e agora voltei, eu brinco um pouco, né? Voltei para as origens de banking, voltei para ser CIO de banco. Mas eu acho que o que eu observo, né, em todo esse tempo é que a velocidade de inovação está aumentando cada vez mais. E para nós, como líderes de tecnologia, é um desafio cada vez maior. O volume de coisas novas que estão chegando, de tecnologias novas,
que mudam o ponteiro ou que podem potencialmente fazer você repensar, né, alguma coisa grande, seja de negócio ou seja mesmo de infraestrutura. Essa velocidade é assustadora, né? E acompanhar isso acho que é o grande desafio. Legal. Bom, business velocidade. E aí, Carlos, sua visão? Fala um pouquinho de você também. Bom, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bom, eu comecei como empreendedor, então fui muito tempo na minha vida empreendedor. Em 16 vendi minha empresa para o Magazine Luiza. Acho que fui uma das primeiras empresas startup que o Magazine comprou lá. Fiquei 2 anos, depois passei um ciclo grande na Riachuelo, Midway, montamos o banco da Midway e evoluindo o varejo, e estou desde o início do ano na Cielo. Quando eu olho para a inovação, e isso vai ter uma conexão muito forte com a minha origem, né, de empreendedor, eu tinha dois grandes indicadores, né? Como você inova, primeiro você tem que resolver algum problema do cliente, né? E quando você empreende e está em contato com seus clientes, a primeira preocupação é, cara, como é que eu ajudo ele a resolver o problema, ou como é que eu crio condições novas para isso. E o segundo, que para mim talvez seja o grande indicador, a grande métrica de inovação, é o quanto de cupom fiscal eu emito na ponta, né? Porque você pode ter os ciclos de ideação e pensamento, de construção de futuro, e aí a gente pode dar qualquer outro nome, mas a inovação de verdade, hoje, conectada com o negócio, aí fala muito com o que o Marcelo falou no começo, ela precisa emitir cupom na ponta, né? Ela precisa ter valor, preciso construir valor. Não, a tecnologia pela tecnologia, ela não se sustenta no processo. Não que ela seja menos importante, eu acho que esse coequilíbrio de construir comodidade, de construir novas oportunidades ou novas formas de interagir com o cliente, e agora no universo de pagamento cada vez mais forte isso. Você pensar em inovar é pensar em dar a capacidade do cliente se escolher onde ele quer estar, como ele quer estar, e na outra ponta entender aquilo com resultado, valor incremental construído para a companhia, né? Então, acho que foi isso. A origem foi essa, o DNA foi esse. E quando você empreende, tem que pagar a conta no final do mês, cara, você não tem tempo de ficar inventando modas. Você tem que olhar de verdade aquela necessidade que você precisa atender, construir da melhor forma possível, da maneira mais eficiente possível, utilizar da tecnologia da forma mais inteligente possível ou flexível possível. Acho que a API, depois, ou esses modelos de serviço, ou de microserviço ou macroserviço, mas de jornadas mais complexas, isso ajudou muito a mudança da arquitetura e da resposta, e do tempo de resposta, né? E eu acho que isso vem compondo, né? E vem evoluindo, e no final do dia entregou resultado, entregou valor, refletiu na venda, refletiu no crescimento, deu top line. Acho que fechou o ciclo. O importante é bola no gol, né? Bola na cara. Legal. Eu vou querer entrar nesse assunto, né? Obviamente, como que a tecnologia consegue ser mais ágil para responder às demandas de inovação. Mas antes disso, vi que a nossa diretora de RH está na plateia aqui também. Eu queria... A Dani está ali, ó, prestando atenção na conversa. Eu queria, antes da gente entrar mais profundamente tecnicamente, eu queria falar de cultura, né? E aí a gente pode começar por você, Carlos. E aí, assim, você teve sua empresa... Midway, Riachuelo, agora na Cielo. Quantas pessoas tem na Cielo na área de tecnologia? 5.000 pessoas? Um pouco menos. A Sensidia tem 800 mais pessoas. Perto então daí. Você tem 5, 6 Sensidias ali. Queria que vocês falassem um pouco sobre, cara, qual que é o impacto positivo, negativo, a dependência ou a independência da cultura da empresa relacionada à inovação. Muito legal. Eu sou apaixonado pela cultura, de verdade. Porque você construir e desenvolver sistemas voltados para resolver problemas do cliente, e de verdade, sem ser um buzzword. Parte das pessoas. No final do dia, você pode usar diversas maneiras de escrever o código ou de construir a arquitetura.
Mas quem faz acontecer são as pessoas, a maneira como você se organiza. Isso não é de hoje, né? Se você pegar a Lei de Connell de 1947 ou 49, desculpe se eu errei a data, mas acho que é perto disso, vai falar que a maneira como você se organiza, a maneira como você desenha a sua estrutura organizacional diz muito a maneira como você entrega o produto, né? Então, construir uma cultura produtiva, construir um desenho, e não vou usar nomes de agilidade, ou etc., a gente estava até falando um pouquinho sobre isso ali, mas construir aquela cultura em que você sai da cultura do medo e entra na cultura da resolução, entra na cultura do empoderamento do cliente e as pessoas com capacidade de contribuir, se sentem parte do processo de construção e desenvolvimento das soluções que você propõe e vai fazer, das interconexões que você precisa construir com as áreas para entregar uma solução fim a fim e que faça sentido, né? Então, como você conecta tudo isso e num ambiente em que você possa expor uma dificuldade e todo o processo em transformação ou toda a tecnologia em desenvolvimento, você não quer ter problema, não mexe, né? Uhum. Se você vai começar a mexer, você potencialmente tem problema. Então, construir uma cultura produtiva, capaz de enfrentar sem culpa, né, um diagnóstico, um pós-mortem, para que você aprenda e crie mais resiliência, seja no ambiente, seja na relação de confiança, para que você desenvolva produtos melhores, no tempo, com consistência e com coerência, você constrói uma empresa com um nível de exponencialidade muito maior. Então, de verdade, eu acredito que a base de qualquer desenho que leve à inovação ou que leve a um ambiente capaz de inovar é a confiança que você constrói entre as pessoas, sem surpresa, uhum, com o empoderamento, mas também com a responsabilização, e essa serenidade e maturidade que você constrói é capaz de levar a empresa realmente a lugares, a patamares que você não tem, não é no controle, né? É na governança, na direção e no empoderamento. Então, realmente, eu acho que a cultura é a base, é o primeiro pilar da essência da capacidade de construir inovação. Um pouco de intraempreendedorismo aí, né? De liberdade, responsabilidade, autonomia e rede de segurança ali. Exatamente. E uma autonomia, o que eu acho legal quando a gente fala em autonomia dentro de tecnologia, não é uma autonomia anárquica, é uma autonomia dentro de uma stack proposta, de um modelo em que você tem a capacidade de pensar na continuidade do negócio. Não adianta você vir construir algo numa linguagem absolutamente nova, num modelo, numa arquitetura que não tem comprovação, porque eu quero experimentar para uma empresa que é uma empresa de base de sustentação de meio de pagamento. Cara, isso não cabe, né? Dentro de um universo em que você consegue ter um bom racional da discussão, com um range bom o suficiente para que você consiga desenvolver a capacidade de construir tecnologia para resolver algum problema de cliente, eu acho que, cara, tem entre 0 e 1, a gente descobriu isso na computação quântica, né? Entre 0 e 1 tem muita coisa ali no meio, né? Ixi, Hélio, o que dizer agora para complementar isso aí, hein? Essa pergunta eu vou adorar responder, até porque eu tive a felicidade, né, de ter trabalhado, estar trabalhando, né, em uma empresa que tem uma cultura muito forte, né? 2 empresas, né, tanto Sicredi quanto Fleury, empresas centenárias, né, e muito conhecidas por ter uma cultura muito forte de excelência, de atender bem, né? Isso não se constrói do dia para a noite, né? Isso vem de exemplo, isso vem de muitos anos de construção. E aí eu faço a conexão disso com inovação, né? O que isso tem a ver com inovação, né? Atender bem com inovação. O paralelo que eu faço aqui é o inconformismo, né? Quando você tem essa cultura do atender bem, do querer agradar, do sempre querer encantar, surpreender, você tem um inconformismo, você sempre quer fazer mais, né? E isso leva as pessoas a buscarem inovação, novas formas de fazer aquilo, novas formas de encantar o cliente, novas formas de tornar aquele processo melhor, né? De criar uma coisa que o cliente olha e fala, nossa, não estava esperando isso aqui, fiquei encantado.
né? E isso acontece muito nessas empresas de cultura forte. E acontece de uma forma sem você forçar. Você não precisa criar área de inovação, né? Fica lá conectando com startup, aceleradora para criar inovação, né? Isso vem naturalmente no dia a dia das pessoas que estão ali na ponta atendendo. Tá? Então, a cultura é muito importante para você não ter que forçar a inovação, para a inovação ser algo natural. Uhum. No próprio Sicredi, eu vejo isso muito, porque a gente... a confederação são 105 bancos dentro de... Né? As 105 cooperativas têm muita autonomia para criar, né? Então, eu tive a felicidade de viajar por todo o país para conhecer um pouco essa diversidade de operações, e eu vi coisas do tipo, tinha uma agência no Nordeste, o pessoal estava criando espaço de coworking dentro da agência. Ninguém mandou, eles criaram lá porque eles acharam que ia ser legal para o cliente. E aí eu comecei com os clientes, estavam adorando, né? Porque o banco deixou de ser um lugar para você ir lá só pedir dinheiro, né? Você ia lá fazer reunião com o cliente, você ia fazer network, você ia conversar com as pessoas, né? E tinha lá uns espaços de coworking super bonitos, 10 salas, café. Dentro da agência do banco? Dentro da agência. Né? E não teve um direcionamento estratégico, não teve ninguém que mandou fazer aquilo. Né? Foi iniciativa do próprio gerente ali com o presidente da cooperativa, falando, putz, tem essa demanda, acho que isso vai ser legal para os clientes e tal. Então, aí eu fui numa outra agência lá no interior do Mato Grosso, lá, eles colocaram internet pública, porque só tinha o Sicredi nessa cidade, tem 250 cidades onde só tem o Sicredi. Tinha assim, é brincadeira, né? Tem a praça, né? Tem a igreja, e tinha o Sicredi. Tem 250 cidades que só tem Sicredi. Só tem Sicredi, é a única instituição financeira. Tá? Então, uma forma de ajudar o desenvolvimento da região, eles colocaram internet pública de graça para as pessoas, né? Bancado por nós. É uma inovação pequena, mas para aquela comunidade faz toda a diferença. Né? Porque era um lugar que o celular mal pegava. Né? Como era um público muito pequeno, as operadoras não tinham interesse em melhorar né, a conectividade. Nós vamos botar uma antena para eles ali. Então, isso tudo é muito puxado pela cultura, né, do agradar, tem muito a questão no Sicredi de fazer o bem, de ajudar a desenvolver as comunidades onde a gente está. Né? Então, são coisas que acontecem naturalmente. Então, eu vivi bastante isso tanto nessas duas empresas que eu vivi. Fico imaginando a importância do gerente da Sicredi nessas cidades, né? Ele, o padre e o prefeito, né? Não, é muito engraçado. Teve uma das cidades que eu andei, o gerente fez questão de falar assim, vamos dar volta pela cidade. Aí ele sai andando. E ele era o prefeito? Não, tô brincando. Ele era quase o prefeito. Ele sai andando pela cidade assim, tinha assim, tá vendo aquela oficina ali, ó? A gente que financiou. Aquele salão de cabeleireiro ali, né? Aquela lojinha ali, ó. Sabe? A reforma da casa do outro, do fulano ali, nós financiamos. Né? Então, assim, putz, a cidade praticamente girava em torno, né? A gente movimentava a cidade. Né? E isso é uma coisa natural, né? Legal. Que vai da cultura, né? Do fazer o bem, do servir, do surpreender. Muito legal. Rapaz, muita coisa além. Achei que a gente já tinha chegado no topo. Diga, Marcelo. É muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito, e não é minha, mas eu repito ela a todo lugar que eu passo, o pessoal que está aqui que me conhece sabe, né, que a estrutura condiciona o comportamento. Essa frase é de Shaki Adizes, né, é de Adizes, né, que é um cara que desenvolveu uma tese na Universidade da Califórnia e hoje é uma entidade que está presente em vários países, mas ele tem uma metodologia que é a tal da metodologia Adizes, ele fala estrutura condiciona o comportamento. Né? E aí quando você fala de cultura, tem a ver de como eu me organizo, né, como eu interajo, né, como eu me relaciono. Né? E se a gente não tiver a estrutura adequada, não necessariamente eu vou ter êxito em qualquer que seja aquele objetivo, quer seja na vida pessoal ou profissional, né? Então a estrutura é fundamental. E aí faz parte, né, do quê? Da gente entender o ecossistema em que a gente está inserido, para saber qual que é a estrutura que está presente, e a estrutura representa a cultura, porque fala de pessoas de relacionamento, e se fala de pessoas e relacionamento, cultura é feita pela prática e por pessoas. Né? E acho que aí o momento que a gente vê hoje é cada vez a área de tecnologia empoderada como agente de mudança de cultura. Porque quando a gente pega empresas, né, que têm décadas, aí, né, algumas centenárias de existência, elas têm uma cultura que foi construída por anos e anos, décadas de prática. Né, onde o modelo era muito mais hierárquico. Né, e o que a gente vê hoje, né, a gente vê muito mais sucesso no modelo horizontal, né, porque 1 mais 1 não é 2. Né, porque deixa de ser 1. Né? E aí, quando a gente entende isso e começa a provocar a organização para desmontar esse modelo hierárquico e trazer um modelo muito mais horizontal, e aí tem técnica e método e ferramenta que ajuda. Mas a essência é, será que
eu poder colaborar de uma forma muito mais intensiva, né? Menos departamental. Eu entrego a caixinha no passo 1, você faz a passo 2, faz a passo 3, produto no fim, né? Será que a gente não vai sair muito melhor? Então, acho que o elemento nosso aqui fundamental, enquanto área de tecnologia, já que a gente puxa a inovação, e a gente acaba sendo elemento de inovação e de geração de valor, né, na ideação de produto, né? Por que não, então, provocar a empresa para que ela se estruture de forma diferente, né? E aí a brincadeira é quantos de nós hoje vemos, né, dentro das nossas casas, que o tema tecnologia passou a ser um assunto de todos, né? Antigamente as pessoas entravam num job qualquer, se formava, aí alguma hora ele ia fazer um MBA em finanças, ou ia estudar finanças, porque o cara saía da área técnica e começou a ter um cargo mais de gestão executiva e precisava entender como é que a contabilidade funciona, etc, etc. Né? Hoje a gente vê um movimento das cadeiras precisando aprender tecnologia. Então você pega no comitê executivo, né, ou mesmo no conselho, não basta mais entender de contabilidade. Porque até um tempo atrás só precisava saber de contabilidade para ver o balanço, o ROI e mais um monte de métrica financeira para acompanhar. Hoje essa turma precisa entender de tecnologia, né? E aí é nosso papel nessa mudança, né, de eixo, de entender que o modelo é mais horizontal e a gente tem que levar esse mindset da tecnologia estar presente em todos os layers, porque cada pecinha vai ter algo para contribuir, né? Não é mais só, né, você resolve, né? A gente precisa ouvir, né? E a inovação tem a ver com isso, né, com estar perto, ouvindo a necessidade, né? Lá na cidade, né? A internet era importante, um ambiente de colaboração era importante, né? No fundo, a cultura é aquilo que você faz todo dia e não percebe. Exato, né? exato, Carlos. Eu falo que é a forma como você responde pela primeira vez de maneira espontânea, né? Como você e aí, se quer mudar, você tem que mudar a forma como você atua. Né? Ela não sobrevive a 3 perguntas difíceis se você estiver fingindo uma cultura diferente. Né? Legal. Eu queria... Bom... a gente tem, eu conheço muito de perto a história da Cielo e da Sicredi. Marcelo já chegou aí visitar a Sensidia em outras etapas. O Carlos, eu acho daqui é o único que não foi, né? Não foi lá conhecer. Tô devendo. Mas eu queria agora tentar a gente falar, bom, discussão fantástica que a gente falou de negócio, né? Que o produto depende da estrutura, o comportamento vem da estrutura, a cultura não se molda de um dia para o outro, né? Você cunha uma cultura ao longo da história e ela só sobrevive se for desse jeito. Bom, vamos para a tecnologia, então. Né? Eu sei vários exemplos de como que a tecnologia tem ajudado na inovação. Hoje, quando a gente abriu o Keynote, o tema desse evento principal é Open Business Everywhere. Né? E aí falando, olha, o que é o Open? O Open pode ser você verticalizar a sua empresa para abertura de APIs reguladas no Open Banking. A gente pode ser a integração com parceiros num ecossistema, pode ser a sua inserção em jornadas diversas. Eu estou abrindo o aplicativo do Uber, ele está me oferecendo um hotel na Zona Norte, ou ao contrário. Né? E, por fim, de como você usa isso na sua arquitetura interna. Né? Então, por exemplo, o Sicredi, eu sei que tem esses 4 cenários. Inclusive, Sicredi e Cielo estavam lá como exemplos de empresas que usam em um ou mais ângulos. Começar por você, Hélio. Queria que você desse alguns exemplos. Pode ser da Sicredi agora. Você está com 4 meses de Sicredi? 3 meses. 3 meses. Quase 10 anos já. 3 meses, o que ele fez? Ele viajou pelo Brasil, pelo que eu entendi, né? Fiquei passeando. Mas... queria que você falasse, assim, obviamente, de outros também, mas da Sicredi eu sei que tem muita coisa. Queria que você falasse um pouquinho o papel da visão mais arquitetural mesmo, né? Já puxar, o que isso ajuda, atrapalha ou é irrelevante no processo de inovação, já pensando, como o Carlos falou, né? Pensando na bola na casinha lá, no resultado de top line. Bom, vamos lá. Bom, no Sicredi, né? Até pela nossa característica descentralizada, a tecnologia acaba sendo um grande centro de serviços. Tá. Né? Mas eu acabo tendo... potencialmente, né, 105 shadows OITs lá na ponta. Porque se a cooperativa quiser botar um sistema de CRM, ela coloca. Né? Óbvio que ela vai perguntar para mim antes, se eu tiver um sistema de CRM legal. Eu tenho, infelizmente, eu tenho o Salesforce hoje. Eu vou lá e coloco, falo para ele, esse aqui é o que a gente utiliza, é o recomendado por nós. Né? Pode usar, está aqui, te ajuda a parametrizar e tal. Mas, às vezes, ele tem uma necessidade específica, né? E ele precisa criar. Tá? Ele precisa construir. Tem necessidades muito diferentes. Porque, como eu falei, a gente está no Brasil inteiro e só pela diferença de região já tem essa diferença. Né? Mas, além de tudo, tem diferença de público. Tá? Sei lá, no Sul, Sudeste, Mato Grosso, a gente atende muito agro. Quando chega no Nordeste, o nosso público muda totalmente. Eu tenho muito funcionário público, eu tenho muito médico, que é uma necessidade totalmente diferente do cara do agro. Né? Mas é tudo uma empresa só. Tá? E aí, como é que eu consigo dar flexibilidade para esse cara? A API é fundamental.
Né? Senão, o cara, de alguma forma, ele vai fazer uma coisa na ponta, mas no momento ele vai ter que consultar a conta, vai ter que, né, vender um produto, vai ter que conectar com alguma coisa de pagamento, né? Então ele vai ter que se conectar comigo. Né? Então, nesse momento... E essa sua relação com as... São cooperados, não filiais. Uhum. Ela já está sobre a visão de arquitetura de APIs. Sim, totalmente. Né? Então, só uma arquitetura de APIs robusta me permite fazer isso. Tá? E aí, indo além, como esses caras têm autonomia também e essa diferenciação, por exemplo, agora, vou dar um exemplo mais recente que eu vi lá acontecendo. Né? O pessoal, em alguns lugares, identificou que tem uma oportunidade enorme com o administrador de condomínios, né? Que tem necessidade de ter um banco apoiando várias situações, né? Desde a gestão dos ativos do condomínio até emissão de boleto, fatura, etc. E estar conectado com esses caras é importante, porque esses caras têm a plataforma deles. Uhum. Eu não vou ficar fazendo plataforma de gestão de condomínio, né? Mas o meu banco estar conectado com esse cara faz toda a diferença, para ficar uma experiência mais fácil para os condôminos dos moradores. Então, aqui também, API é fundamental. Se eu não tiver API, eu vou ficar fazendo... E você entrega essa funcionalidade lá no sistema de condomínio com uma API aberta? Isso, com uma API aberta. Ou seja, o meu cachorro latiu, eu tomei uma multa, o boleto, quem gera é vocês. Isso, é tudo automático, vem para a API, bate no meu sistema, já gera o boleto, o cara já recebe. Tá? Então, só alguns exemplos, né, de como que a gente consegue atender o ecossistema usando Open APIs, né, e viabilizando muitas cases de negócio que, poxa, facilitam muito a vida do administrador de condomínio, né? Vira um diferencial para mim, que se o outro banco não faz, eu faço, o cara vai querer trabalhar comigo, e fala, pô, o secreto é muito mais fácil, né? Já é tudo automático. Muito mais plugável. Exato, não me dá trabalho, não vira outro processo, não tem conciliação, não tem um monte de coisas. Tá? Então, só alguns exemplos de como a gente consegue viabilizar isso, e como isso gera valor para a gente. Né? A minha última rodada vai ser exatamente isso. A gente consegue mensurar, né, em relação ao top line, os efeitos desses projetos. Carlos, eu sei, estava até falando com você agora há pouco, de um monte de iniciativas antigas e novas, mas queria que você compartilhasse sua visão aí. Bom, vamos trazer um case, estava pensando aqui. Fica à vontade para trazer de outras empresas também. Não, vamos, acho que a Cielo tem cases fantásticos. Acho que hoje, quando você olha a Cielo, é a empresa que tem a maior capilaridade do país em captura de venda em estabelecimento comercial. A gente tem uma logística espetacular montada, o mundo começa a se transformar e novas necessidades começam a surgir e, de repente, a gente entende e lança com um equipamento de captura de venda. Como é que eu escalo a capacidade de personalizar o atendimento ao cliente? E aí surge, então, o Smart POS. O Smart POS nasce com a oportunidade de ser uma grande plataforma de aplicações que consigam ser customizadas ou atender nichos específicos no mercado em todo o país. E aí, com a utilização de API, com a utilização de um conceito, realmente um conceito de plataforma, aquele livro Plataforma traduz muito bem. Como é que você cria a capacidade de terceiros fazerem desenvolvimentos de aplicação que eu consiga disponibilizar em um equipamento portátil, em que uma necessidade de mercado de mobilidade cada vez maior do varejo, de buscar mobilidade, ou seja, menos caixa fixo, mais caixa móvel e, dependendo do negócio, mais móvel ainda. Quando você pega empresas de distribuição que tem que estar no cliente o tempo todo, ele não consegue ficar ali num caixa fixo. Isso começa a ganhar uma necessidade específica. Então, como é que você traz ou cria, utilizando a sua fortaleza da capilaridade, com a possibilidade de exponencializar aplicações que atendam a necessidade do seu cliente na ponta? Então, a gente lança o Smart POS, hoje tem mais de 22 mil desenvolvedores trabalhando na nossa plataforma, com mais de 5 mil aplicações específicas para nichos de mercado. Quando eu olho para esse negócio específico e vejo o grau de fidelização, porque você encontra um nível de quase hiperpersonalização da atividade daquele cliente fim, você entende que isso, cara, só é possível com um conceito aberto mesmo. Ou seja, eu tenho a segurança de construir lá o meu MDM dentro de uma gestão de aplicação
que eu vou disponibilizar na ponta, eu tenho a capilaridade da captura, eu tenho o know-how da captura e talvez o TPS, talvez não, com certeza o TPS mais alto hoje do país, porque a gente já suportou mais de 55% de todas as transações do país. E, por outro lado, eu abro um grupo de APIs que conversam com esse ecossistema e falo para um desenvolvedor de software, olha, desenvolva uma aplicação sua que vai te monetizar, vai gerar uma receita para você e vai atender a ponta, na outra ponta, a uma necessidade do meu cliente. Isso foi e tem sido um produto muito relevante e absolutamente inteiro construído em cima de microserviços, conversando com interface de aplicação. Né? Legal. Do caso da Leo, né, que é o Smart POS, eu lembro que quando estava começando, né, o ecossistema, eu acho que era o Daniel, que na época cuidava, e ele falava que às vezes chegava um aplicativo para homologar, que ele só ficava sabendo que tinha um aplicativo sendo construído quando pediam para homologar. Toda a rodada, a experiência de desenvolvimento foi feita sem falar com o suporte da Cielo. Ele falou, olha, eu estou querendo homologar aqui um aplicativo que você pede um chopp na hora de pagar e já escolhe o colarinho. O cara homologava, porque aí você precisa homologar, porque ele vai para dentro da maquininha, né? E quase todos os aplicativos daquela época rodando, nenhum tinha sido feito pela Cielo. Todos foram feitos pela comunidade. Olha só, talvez o cara da Cielo de negócio quebrava a cabeça pensando, mas nunca tinha pensado num colarinho de chopp. Ou, né, outras verticais, né? Então é uma experiência fantástica de você entender o comportamento, né? Olha só onde esses caras gastam dinheiro, né? Acho um animal. Ou a própria empresa, tá? Às vezes você tem a própria empresa que tem uma área de desenvolvimento e tem a aplicação dela e ela pega a aplicação, desenvolve isso dentro do nosso ecossistema, porque a gente tem a captura, e a captura Perfeito. móvel que tenha uma conexão, um matching com a característica de negócio. Então, temos grandes clientes que desenvolveram a própria aplicação, mas para rodar dentro do nosso universo de Smart POS, para poder fazer a captura e tornar o negócio dele absolutamente alto em mobilidade e, às vezes, em autosserviço também. Ou seja, você começa a ampliar o leque desse universo. Né? Tem redes de restaurantes que o menu fica na maquininha. Então, o que a Cielo antes podia captar só de pagamento da conta, ela consegue ver até granularidade, né? Então, nível de informação. Exatamente. E você, Marcelo, nessa sua história aí? Confesso Legal. que eu não sei como que vocês estão hoje lá na ASA, mas... Eu pensei, vou contar 3 casos aqui para você. Caso é bom, porque contextualiza e a gente guarda. Né? Primeiro, em 2018, eu estava no Votorantim e recebe uma ligação numa sexta-feira à noite. E a ligação nada mais é do que a gente sendo desafiado para integrar o Banco Neon dentro do banco. O Banco Neon, que era uma fintech, vamos chamar assim, tinha uma conta digital, tinha se associado, era uma IP, mas poder prestar serviço, né, da banking. Né, você como IP, você tem, na época não tinha conta pagamento ainda, estava no começo, eles não tinham ainda a IP, né, era uma empresa de tecnologia que emitia um cartão e tinha uma conta pré-paga. Né, e eles tinham associado a um banco, esse banco teve problema, precisava achar um banco para assumir a operação, sexta-feira, 6:45, toca o telefone, e aí esse caso, resumindo a história, a gente entrou de madrugada aí na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, a Neon estava no ar, né, transacionando com o Banco Votorantim, né, o Banco Votorantim prestando esse serviço. Isso, tempos depois, virou o Banking as a Service do BV. Né, hoje tem várias fintechs que usam o banco como se fosse barriga de aluguel, né, prestando serviço financeiro, abre conta, faz toda a parte regulatória, faz PIX, enfim. Né. Isso nasce lá atrás, essa época a gente já tinha uma plataforma de API, né, que nasceu, como eu comentei, por uma puxada técnica, porque a gente comprou uma tecnologia não pensando no negócio, pensando em uma tecnologia que ia facilitar as integrações. Né? E aí, quando chega o caso da Neon, nesse final de semana, aí vocês vão falar, puta, então você já tinha as APIs prontas, né? Não, a gente integrou por banco de dados. Né? E tudo bem, né? Fechou o VPN, o site ficava em Minas, né? A gente em São Paulo, né? Fechamos o VPN, integramos em banco de dados, 3 dias depois estava pronto, né? E depois o que a gente fez? Migrou tudo para API. Né? E aí isso virou produto. Primeiro eu amarrei o fio desencapado lá mesmo. O que tinha, vamos fazer para o banco que era mais rápido. Né? Então a gente, como é que faz nesse tempo? Né? Fazer a integração né? Então a gente fez para o banco de dados, mas ato contínuo a gente fez via API, isso virou produto. Né? Antes até de sair o lançamento do Open Finance, né? Hoje isso já é bastante comum, Banking as a Service, e isso foi muito legal, né? Ser desenvolvido, e já tinha o portal do desenvolvedor,
né? Isso, obviamente, eu fico pensando na malha bendando à noite e a galera empurrando. E tem um monte disso aí, dá um papo aqui, mas para algumas horas aqui para a gente conversar, né? Os desafios de você, o que eu faço com o número da conta e mais um monte de coisa, né? Mas é legal, isso nasce de uma pegada técnica, virou produto, hoje é um dos pilares lá, né, de Banking as a Service do BV. Aí vou mudar de indústria, né? Vou para turismo. Turismo, a gente fez um projeto também, a turma está aqui, né? A gente começou implementando, né, também, primeiro a tecnologia, isso virou um produto, chama Conectas. Então, hoje, se você quiser desenvolver o app para vender produto de turismo, né, os produtos estão todos hoje disponíveis lá no nosso dev portal deles agora, né, lá da CVC. Então, você quer vender hotel, carro, né, aéreo, A mais H, pacote, né, isso está lá disponibilizado num portal. Né? Então, qualquer turistec que surja e queira explorar um nicho específico, pode usar a plataforma e vender produto e fazer pagamento, né? Então, olha só, começou por tecnologia... Como se fosse um marketplace? E aí vira como se fosse um marketplace, né? Exatamente, né? E aí, falando de marketplace, o que eu acredito é que a gente está entrando num momento aqui de hiperconectividade, é a palavra que eu gosto. Hiperconectividade. E aí eu vou chegar no case atual, né? Ou seja, cada vez mais... Né, o desafio nosso, e se vocês olharem o sucesso das empresas hoje, não está em o que a gente entrega, está no como a gente entrega. Porque muito do que a gente entrega hoje é commodity. Você olha para o vizinho, ele também vende. Né? E se ele não vende hoje, amanhã ele desenvolve e copiou e melhorou. Né? Isso quer dizer que o que é o mais importante é o como a gente entrega. Né? E aí tem a ver com não necessariamente desenvolver tudo, né? E ser muito mais Embraer do que Ford, eu gosto de falar. Né? Quer dizer, para o teu avião eu vou projetar, mas as peças eu vou buscar o melhor possível. Né? E aí tem um conceito fundamental por detrás, que é a visão de arquitetura. Hoje é muito mais importante a arquitetura do que a engenharia. Por incrível que pareça, né? Então é muito mais importante eu ter o desenho da casa, saber exatamente por que ela vai ter a janela, por que ela é virada para face norte. Se você não está fazendo um foguete que vai parar de ré... Isso, né? E aí eu vou partir para a engenharia e vou executar. Né? Mas a visão eu trago a partir de uma visão de arquitetura, né? Onde eu abstraio o negócio para a tecnologia. E aí, a partir daquele mapa, aí eu vou fazer o que é a minha jornada de engenharia. Né? E se eu tenho o mapa da planta... Se eu tiver que trocar alguma coisa, eu sei por onde passa o encanamento. Eu sei que é 110, 220. Eu sei se está ligado, né? Se tem disjuntor no andar, se não tem. Aí eu vou trocar de peça em voo de forma muito mais fácil, porque eu parti de arquitetura, tá certo? E aí eu vou pegar o case novo. Se tudo isso é verdade, e se a gente hoje fala de produto que é commodity, e o desafio está em como a gente entrega, e com essa pegada hoje de hiperconectividade, né? Hoje ninguém mais faz nenhuma solução para ter uma assinatura digital de um contrato. Né? Tem 3, 4 aí que todo mundo usa, certo? Né? Ninguém faz uma solução para fazer enriquecimento de base se precisar colocar um mapa com geolocalização. E tantos outros casos, né? E aí a gente vê o ChatGPT quebrando uma barreira que agora qualquer coisa, né? Brincadeira de criança se integra. Né? E aí quando você olha o desafio atual, o que é legal, né? Começar, porque ela praticamente é uma startup, está em new stage, né? A operação da ASA. Que vai ser uma operação de mercado financeiro bastante relevante. Mas assim, o legal é você começar desenhando o que é a planta. Então você começa desenhando a planta, e aí se tem tanta coisa disponível, uma vez que você sabe a planta, aí você vai no mercado buscar o quê? O fornecedor, né, que vai te entregar no melhor tempo, na qualidade que você espera, pelo tempo que você tem de expectativa de implantação. Né? E se tiver que trocar depois, tudo bem, você sabe exatamente onde está conectado. Né? Recorte. Então aí já é um outro momento de você usar o conceito, partir da visão de arquitetura, e aí com a tecnologia, com essa hiperconectividade, que no final está entregando tecnologia através de API, você poder entregar a solução com time to market, segurança, eficiência, de uma forma diferente daquela que a gente vinha fazendo. Arquitetura melhor, mais importante que a engenharia. Isso aí. Legal. Chegaram 3 perguntas aqui, eu vou passar a minha na frente. Não, já chegou 4. Eu queria só, agora, gente, nós estamos aqui há quase 50 minutos, vocês acreditam nisso? Nós vamos ter que estourar o tempo, tem jeito não. Mas beleza, vamos lá. Espetacular. Eu queria que a gente falasse rapidinho sobre número de negócio. Né? A gente consegue medir? Hélio, você falou um negócio que eu sempre falo, e às vezes parece que esse é o cara que está querendo convencer todo mundo que a API pode ajudar, então ele fica com essa história, que às vezes, a escolha, se vai usar o Sicredi ou algum outro banco, é o quão plugável eu sou. Às vezes a taxa é a mesma, então, mas cara, com esse cara aqui, ó, o meu time to first hello world aqui eu já saio integrado, já tenho o SDK que eu uso, sabe? Eu sempre acreditei que no mundo onde a API se torna a porta da loja, a experiência da entrada da loja, indiscutivelmente, vai poder você escolher. Né? Quando comoditizar algumas coisas, talvez a experiência de conectividade seja a diferença. E aí, quando a conectividade ficar diferente, vai ter um outro diferencial também, ficar tudo igual.
Queria que a gente falasse um pouquinho de números, né? Assim, se a gente já conseguiu medir, cara, para os condomínios lá a gente conseguiu aumentar em 10%, enfim, tem alguns números que a gente pode falar rapidinho relacionado a resultados financeiros com inovação, naquela linha que o Carlos falou, né, de top line? Tem coisas que eu não posso detalhar demais, mas eu posso dar claro. uma ideia aqui de grandeza, né, ou de impacto. PJ, até antes de a gente começar com esse modelo mais open, representava lá 25% da nossa fatia total, tá? Entre PF, PJ e agro. A gente segmenta assim hoje lá no banco, né? Atualmente, PJ está em 40%. Dobrou. Tá? Então, crescimento grande, está praticamente se tornando o segmento mais importante, né? Muito, eu diria que o grande diferencial para fazer esse boom de PJ foi ser mais open e criar essas parcerias que a gente cria com diversos tipos de business diferentes, que não são business financeiro, mas que precisam de serviços financeiros e que se conectam com nossos clientes. No final do dia, você traz uma empresa, né? Você cria um bom relacionamento com a empresa, às vezes você começa de alguma coisa específica, mas depois você aumenta esse relacionamento. Aí, no momento, o cara traz a folha, né? Quando o cara traz a folha, ele traz centenas, milhares de funcionários, né? E aí isso aqui já vai para uma outra dimensão, né? Então, muitas vezes, essa inovação é a ponta de lança, né, para você começar um relacionamento que depois ele se estende e se torna muito mais frutífero do que somente aquela oportunidade que você viu. Tá? Então, acho que esse é um número importante. Legal. A gente tem uma outra métrica que a gente olha bastante, e aí vai um pouco na contramão do mercado, mas acho que você entender um pouquinho que o nosso modelo é muito diferente dos bancos tradicionais ou dos neobanks. O nosso modelo é muito presencial, né? O nosso modelo é de muita proximidade por causa do conceito do cooperativismo. E a gente tem uma métrica que quanto mais a pessoa fica na agência ou vem para a agência, a gente acaba gerando mais negócio. Tem uma correlação direta. Tá? Isso é estatístico e tem por vários modelos a gente consegue provar isso. E alguns desses exemplos que eu dei de inovação lá, o coworking, teve uma agência que eu vi um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, tinha o Espaço Kids no meio da agência. Um brinquedão. Espaço Kids, TV, videogame. Caramba. Eu olhei para aquilo e falei, gente, eu estou numa agência mesmo. Surreal, né? Mas esse tipo de coisa é engraçado, porque eles colocam, depois eles perdem, né? E eles mostram que aquilo ali aumentou o tempo da pessoa. A primeira frequência, aumentou a frequência da pessoa na agência e aumentou o tempo que ela fica na agência, né? Porque a mulher vem lá com a criança, tá? O pai vem junto lá, a criança fica brincando. Enquanto a criança está brincando, a gente tem uma cultura de muito pouco push de produto. Acho que não coloca para os gerentes meta de venda de produto, nada disso. Muito mais relacionamento, de conversar, de entender a necessidade, realmente tentar ajudar os clientes, os associados. E nesse sentido, né, também teve um incremento bem significativo, acho que mais de 10%, né, da recorrência de clientes na agência e do tempo que a pessoa fica na agência. Isso no que é uma key métrica de vocês. Exato. Tá? Então, é só para... Né, acho que a gente consegue medir bem esse tipo de vantagem. Uma key métrica do Facebook é quanto tempo fica no app, né? Esse tipo de permanência. Algum exemplo que dá para falar e compartilhar? Cara, eu tenho um que eu gosto muito, foi da minha casa anterior. Vou pedir perdão, puxar um pouquinho para o técnico, mas é um exemplo bem legal. Eu me lembro quando eu cheguei em 18 e a gente ia fazer deploy produtivo, a gente fazia em torno de 45 deploys produtivos. Alô? Alô? Voltou? Deploys produtivos por mês, com Gmood, com rollback em snapshot. Na madrugada, é claro, né? E a gente começa, então, toda uma jornada, porque isso não é trivial. Você começa toda uma jornada de reconstrução de uma arquitetura realmente orientada a microserviços, com contextos, com delimitação de contexto funcional, subdomínios. E agora, final do ano, a saída, e isso era uma métrica, a gente usava Dora lá em tudo, a gente estava com 4.800 deploys produtivos acontecendo com code review, isso ao longo do dia, né? Então, assim, quando você sai de 45 deploys, que era quase uma novena, uma história que você tinha que ir na madrugada, faz snapshot, roda, reza e vê se precisa fazer o rollback ou não. Quando você passa para um volume absurdo de deploys com
automatização, com esteiras automatizadas, e você tem a metrificação disso de forma muito clara, isso fala muito depois da capacidade da entrega de valor que você consegue fazer, né? Então, você amplia muito a base de pessoas, de times de desenvolvimento, de grupos, de squads de desenvolvimento. Você amplia a capacidade de fazer em cima de uma esteira com uma base de componentes e arquétipos prontos, num CI/CD absolutamente automatizado, com teste regressivo, com toda a segurança de qualidade de código e etc. Você entende que valeu a pena. Valeu a pena sob a ótica técnica. Uhum. E quando você olha o que isso entrega na ponta, isso entrega melhoria. Você dividir isso por 22, ou por 30, ou por 20, para ficar fácil a conta. Eu fazia 2 deploys por dia ou por noite, e eu passei a fazer 200 pequenas mudanças todos os dias, né? Isso aumenta muito a capacidade da empresa de inovar ou de se adaptar a jornadas específicas. Acho que esse foi um marco importante e um número que a gente acompanhava muito de perto. Muito legal. Um exemplo. Muito bom. Tem tanto exemplo. Um exemplo que eu gosto nessa linha, né, da gente, obviamente, mudou a esteira de engenharia e hoje o deploy ele é muito mais dinâmico, mas uma coisa que isso na casa antiga também a gente já falava e na anterior, é cada vez conseguir levar a métrica de TI para a métrica de negócio. A gente ainda chamava o NOC, né? NOC, né, que é onde fica o data center, né, operacional, né, acompanha 24/7, rede, infraestrutura, né, o BET, o backup, né, disponibilidade. O NOC vem lá de rede, não tem nada a ver com hoje, né? E aí eu provocava o pessoal para chamar de Business Command Center, né, para parar de olhar CPU, memória, latência, consumo de banda, table space, não sei do que, e começar a converter isso para a gente falar de negócio, né? E aí, na CVC, é interessante, né, com essa agenda, né, e com a nova plataforma que foi lançada, a gente começou a olhar produto, canal, produto, processo. Então, hoje a gente consegue dizer por canal, se é o online, se é o site, se é o app ou se é a loja, né, como que está a disponibilidade, canal, produto e produto, jornada. Né? Então, busca, carrinho, checkout, descida de pedido, né, que nas indústrias mais consolidadas isso deve ser bastante comum, né, mas lá no turismo a gente não via, né? Então hoje o pessoal consegue chegar nesse nível de detalhe. Comportamento por canal. E levar essa métrica para o negócio, né? Então, e aí é legal, porque daí não é a gente descendo, o conhecimento de tecnologia associado ao negócio, e a gente descendo a métrica que ajuda na tocada do dia a dia, né? E é engraçado porque a gente fez o Apix, ele tem versões que a gente chama de Apix Stories, que elas acontecem em várias cidades. E há um mês atrás a gente fez em Belo Horizonte. E o Apix Stories ele é comandado pela comunidade. Então, são 3 empresas de lá que apresentam histórias com APIs. E a Direcional Engenharia, que é uma empresa gigantesca, focada no setor popular, ou seja, eles vendem casa para as pessoas que compram aquela casa na vida, já entregaram mais de 160 mil imóveis, e eles criaram uma experiência de acompanhamento digital, tanto da compra quanto da construção da obra, com a Alexa. Então, Alexa, manda foto do apartamento. Alexa, manda meus 2 boletos. Alexa. Muito legal. E aí, ele falando, a gente quando começou a olhar para o time de arquitetura, a gente falou, olha, o processo de negociação é gargalo. As pessoas entram para renegociar boleto e menos de 30%, 27%, isso é dado público que ele apresentou, realmente efetiva a negociação. Os outros, eles meio que deixam vencer, não conseguem. Por alguma taxa, porque distraiu e etc. Só que eles conseguiram colocar todo o processo, cara, abertura do boleto, geração das taxas, tudo por API. E eles perceberam que a queda era quando o cara fazia a geração da taxa na API e não chamava a próxima. Então ele falou, peraí, a gente tem um mecanismo de eventos aqui, né? O Events Hub tem. E se eu criasse um evento para quando tiver essa chamada, não tiver a outra? Os caras foram na plataforma de API, criou um evento que quando fizesse a taxa, mas não fechasse o boleto, mandava um alerta para o atendedor ligar para o cara. E eles dobraram a conversão de negociação. Bom. Aí ele falou, cara, usando o Events Hub, usando a arquitetura de eventos. Você acredita que a gente fez? Então, assim, quando o cara de TI tem uma visão de negócio, ele tem o playground na mão para isso, né? Exatamente. Então, é animal. Gente, tempo esgotado está escrito aqui. Tem 4 perguntas. Infelizmente, a gente não vai passar por 4. Tem uma aqui, inclusive, que eu agradeço, que não é para mim, que foi o Henrique Grioli, que falou, como os bancos veem as tecnologias quânticas?
Eu vou deixar essa para a gente responder depois. Tem a Júlia perguntando como conciliar inovação e seus riscos. Então, eu passo uma para cada um, tá? Só para a gente não estourar tanto tempo. Lembrando que depois daqui a gente tem meia hora de coffee. Então, a gente vai perder uns 10 minutinhos de coffee aí no máximo. Vocês me perdoem por isso, mas essas perguntas estão ótimas. A Júlia, ela perguntou como conciliar inovação e seus riscos, possíveis falhas. A gente falou até um pouquinho sobre isso. Com expectativas de retorno e resultado do C-Level, né? Vossas senhorias. Como ser mais assertivo na escolha das iniciativas nessa balança de risco e benefício? Alguém quer responder ou posso escolher? Vou pegar essa da prioridade. Assim, hoje, agora o mercado mudou um pouco porque a gente teve um período aí de vacas gordas que tinha capital sobrando, todo mundo queria investir, qualquer coisa que você botava na mesa, o dinheiro vinha fácil. Hoje a vida não está tão fácil assim, né? Mas um grande desafio que eu imagino que todo mundo tem aqui é em saber escolher o que é prioridade. Porque cai tudo na mesa e tudo é para ontem e tudo é prioridade, né? Então, para mim, a palavra-chave é como é que eu defino o que é prioridade, né? E as empresas têm dificuldade, às vezes cai para TI, né? Para a gente tentar decidir o que é mais ou menos prioridade, né? É engraçado, o negócio joga para a gente, né? Falando, peraí, você que me diz qual que é a prioridade, eu vou dizer o prazo, né? Era assim, né? Então, acho que o primeiro desafio é entender prioridade e isso não é fácil. Né? Como é que eu acerto a prioridade certa? Né? E aí tem que ter método. E aí eu vejo, tem indústrias mais e menos maduras no sentido de como usar um método para saber se aquela prioridade passa na frente ou não, né? Tem muita que é na emoção e outras têm mais metodologia, né? Mas acho que ainda é um desafio, tá? E a segunda questão é a cultura do erro, né? Até Perfeito. Onde eu estou disposto a fazer aposta, né, ou não. E aí a gente vai para o bimodal, né, azul, vermelho, né, run and change, tem um monte de nome. Mas passa por cultura, não tem mas tem a ver com cultura, né? No final do dia a gente tem que proteger as agendas, eu falo. Né? Se você quiser ter uma agenda de inovação que você vai aceitar o erro porque é probatória, e se não der certo, ok. Né? Você tem que proteger essa agenda, senão ela não acontece ou ela vai contaminar a agenda que realmente é o core da companhia, né? Perfeito, perfeito. Uma outra aqui, obrigado. Uma outra aqui do Danilo Cardoso. Nas palestras de hoje, a gente viu muito sobre o negócio encabeçando a estratégia de inovação através do uso de APIs. E aí a leitura ela pode ter 2 vezes. Aqui ele ficou preocupado. Ele falou, mas e a tecnologia? Qual o peso dela nisso? Você responde, Hélio, que a do Carlos está guardada. Boa. Eu acho que é um equilíbrio, tá? Aqui, né? A gente... esse pêndulo, né? Ele vive virando em um lado, né? Já teve trends de tecnologia vai empurrar tudo, né? E o negócio vai surfar junto com a tecnologia. Já teve trends totalmente ao contrário do não, agora tudo é negócio e tecnologia só vai servir. Mas no final do dia, acho que assim, não é nem o preto nem o branco, né? Você tem que ter um equilíbrio aqui, porque sempre tem a questão da viabilidade, né? E do esforço para aquilo acontecer. Então, não adianta um negócio ter uma ideia mirabolante. E quando você vai olhar do ponto de vista técnico para implementar aquilo, é inviável, ou custa tão caro e dá tanto trabalho, que a conta não vai fechar. Né? Então, aí não vai ser driven por negócio. O negócio pode ter uma vontade, pode ter um case super legal, mas economicamente aquilo não fecha. Você tem que fazer um mini business case disso. Né? E tem tecnologia, né? Você tem ideia brilhante, você é um negócio super bonitinho, um negócio super legal, você fala, nossa, isso aqui vai mudar o mundo. Quando você vai materializar ali na ponta e tentar criar aquele negócio, não sai. Né? Não conecta com as necessidades que seus clientes têm dentro do teu business. Talvez você precisa fazer um outro business, porque isso acontece. Mas acho que nessas duas situações você precisa buscar esse equilíbrio. Tá? Então, acho que não dá para ser aqui chita, né? Para nenhum lado. Eu acho que principalmente o que vem é a origem da API, ela é do negócio. Mas você não vai ver o analista de negócio e lá... RESTful, papapá, né? Então, a origem vem muito, mas o papel da TI como construção é fundamental sempre. Eu acho que a questão dos times ágeis, né, que trabalham de forma disciplinar, perfeito. E o dev está do lado do PO ali, discutindo problemas de negócio, como gera valor, já gera um pouco mais desse equilíbrio, né? Não tem aquele negócio do passar o bastão, né? Você pensa o negócio, eu penso tecnologia, né? As discussões em plannings hoje são muito mais ricas, né? Então, acho que todo mundo participa, então isso ajuda nesse equilíbrio também. O David Muller, hoje, ele falou um pouco sobre o papel do API Product Owner. E aí, a primeira pergunta da plateia foi, cara, onde eu acho esse cara? Né? Onde eles vivem? O que se alimentam? Ele falou, cara, esse cara é um cara de negócio, é um PO que se aproxima da arquitetura. Né? Carlos, bom, você é o cara de inovação da Cielo... Não pegou a Cielo nas vacas gordas que o Marcelo está falando, né? Põe dinheiro e tá... E aí a pergunta é a seguinte, qual o limite da inovação? Em relação a tempo e orçamento, quanto a insistência se torna um erro?
Pô, você caprichou, hein? A última para você, Carlão. Eu acho que hoje a gente já vive um volume de inovação no universo de pagamento absurdo, né? Eu gosto da frase quando a insistência se torna um erro, porque a maturidade de saber entender primeiro, qual é o objetivo, onde você quer chegar. A pergunta sempre que tem que estar é, cara, qual é o problema que eu quero resolver, né? Porque fazer algo por fazer, sem ter um propósito, sem ter um fundamento, você talvez nunca chegue nessa resposta. Você muda a persistência para insistência ou para teimosia, e isso realmente começa a criar algum nível de miopia. Eu diria que a gente vive hoje um processo contínuo de inovação, muito pelo nosso papel, pela importância do nosso papel no mercado, muito pela importância do regulador no mercado e a atuação do regulador. Então, eu tive recentemente num evento fora, e nos Estados Unidos e o Brasil sendo amplamente citado pelo Pix, pelas novas formas de pagamento. E quando eu olho para dentro do nosso universo, o Pix como principal forma o crescimento de forma de pagamento e adoção, e a velocidade de adoção, e acho que muitos de vocês já devem ter visto muitos gráficos. E aí eu olho como a Cielo contribui com o lojista, contribui com o varejista, o empreendedor ou o grande varejo. E eu vim das dores de um grande varejo, mas fui empreendedor, minha esposa é empreendedora, então tenho muita dor do varejista na pele. Então eu olho, por exemplo, o Pix, como é que a gente disponibiliza com uma diferenciação em relação ao que os próprios bancos incumbentes estavam fazendo. Hoje, num equipamento da Cielo, que tem lá, você pode utilizar o Pix e ela faz uma coisa diferente que ajuda muito o lojista, que ao final do pagamento, ela emite o recibo dizendo, olha, realmente esse Pix aconteceu. Isso faz toda a diferença, né, cara? Se você colocar só o QR Code, que você também pode fazer do seu banco, ou alguém vai ter que ficar olhando no extrato, ou você vai ter que confiar no cliente consumidor. Estou dando um exemplo de uma agenda nova, que tem um nível de adoção absurda, que virou referência mundial e em cases financeiros sendo comentada, e que a gente entende que é um rail super importante em que a gente tem colocado pilares de inovação. Então, não sei se eu respondi exatamente à expectativa da pessoa que perguntou, mas eu diria que com um time maduro, entendendo o propósito e a visão real da companhia, tendo uma visão clara de portfólio, acompanhando o que a necessidade real do cliente, o comportamento das gerações e como elas influenciam o negócio a que você se propõe, ou o serviço a que você se propõe a fazer. E tendo uma matriz RISC, ou uma forma de metodologia de definição de prioridade, a inovação está intrínseca a isso. Né? Ela vai estar intrínseca a qualquer uma das atividades que você se propõe a fazer, porque sempre haverá uma forma mais fácil de construir uma jornada que seja conveniente, que seja simples e que seja prática para o cliente. E numa empresa como a nossa, que é uma empresa hoje absolutamente capilar, absolutamente importante no processo de finalização de transação, ou seja, o empreendedor está lá lutando de sol a sol para agradar o cliente dele, chega lá na ponta, ele precisa ter certeza absoluta que aquela venda vai passar. E esse é o nosso papel, garantir com segurança, garantir com velocidade, garantir com simplicidade que a gente não vai atrapalhar todo o esforço que ele fez, ou muito pelo contrário, a gente vai criar novas formas para que ele possa fazer isso melhor. Cielo nunca cai. Nunca cai. Mas não tem nenhuma ideia, a gente não consegue objetivar ou colocar numa régua. Cara, isso aqui é business case caso a caso para provar uma verba de inovação, na verdade, é isso. Não tem uma régua do tipo, cara, isso aqui a gente vai investir 1 milhão e a gente tem que ter uma prospecção de receber de volta isso em 7 meses. É muito difícil fazer isso. Eu acho que se você pegar os 3 Hs, né, qual o percentual de
tempo e investimento você gasta em cada um dos 3 pontos. Então, tem livros e livros falando sobre métodos de o quanto investir de tempo e dinheiro em inovação. Tendo muito claro qual é o propósito, o plano estratégico da companhia e para onde vai o mercado que você atua, conseguir construir esse cenário de, olha, eu tenho 5% aqui no H3, tenho 20% que eu vou investir no H2 e 70% que eu vou investir no H1, ou 75%, né, para fechar. Você consegue se organizar. Então, a gente tem, por exemplo, uma área de inovação que a gente chama de garagem. Essa área de inovação vai estar olhando para toda a agenda regulatória e onde tem oportunidade em toda essa agenda regulatória para que a gente consiga estar embarcado, e está olhando, por outro lado, para todo o comportamento do consumidor e dos varejos e onde a gente consegue ajudar que esse processo seja mais simples. Então, vai ser uma tentativa e erro dentro de um universo bem definido dessa curva dos 3Hs, com guardrails bem controlados, para a gente não perder o foco naquilo que a gente efetivamente tem que fazer como execução primária, sabe? Perfeito, perfeito. Guardrails, eu adoro esse termo. Gente, a gente vai encerrar as perguntas aqui, porque só queria... Eu vou fazer essa pergunta. Existe algum time de pesquisa dentro da empresa de vocês trabalhando com tecnologias quânticas? Não? Não, né? Então tá bom. Não posso falar. Acho que se eu falar, eu vou ter que matar todo mundo que está aqui, né? Beleza. Bom, gente, queria que vocês se despedissem aqui. Última mensagem rápida para a gente tomar um café e preparar para a plenária de fechamento. Podemos começar pelo Carlos? Bora. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que tenha contribuído de alguma forma, inspirado, instigado. Estou super à disposição de vocês. A Cielo vem passando por um processo super relevante de evolução, inovação incremental, de construção de toda uma agenda. Então, quem se interessar mais e gostar mais, a gente está contratando para caramba. Então, pode mandar o currículo. Boa, boa. Bom, primeiro agradecer a todos aqui pela oportunidade. Espero que a gente tenha contribuído aí um pouco de histórias para todos vocês. Tem um termo muito comum no mercado que o pessoal de inovação fala muito, que é o famoso fail fast. Fail fast. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela é um pouco perigosa. Né? Então, eu prefiro o fail small. Né? Cara, fale, mas controle o dano, né? Faz um damage control daquilo, para que falha faz parte. Né? E você vai falhar quando você está querendo inovar. Né? Agora, às vezes, tem falhas que causam danos catastróficos. Né? Então, antes de você arriscar, né, controle o tamanho daquele impacto negativo se aquilo falhar. Né? Hoje a gente tem no Sicredi tem mais de uma centena de inovações acontecendo, né, mas todas começam pequenas. Né? Perfeito. Alguns exemplos que eu dei, a gente não faz isso em 10 agências, a gente faz numa. Fale barato. Né, mede antes, mede depois, depois você está tendo resultado, escala para 5, 10, continua indo bem, escala para o resto. Né? Mas é que não sai fazendo em 10, 20 de uma vez, 100 de uma vez, né? Porque depois der errado, o tamanho do feio é gigante. Perfeito. Boa. Eu queria só agradecer, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com os amigos aqui, batendo um papo, né? E parabéns por vocês estarem aqui, porque a gente precisa sair fora da caixa. E às vezes a gente sai do dia das empresas, do dia a dia, e fala, putz, eu estou lá o dia inteiro olhando um monte de assunto, mas a gente sai. Isso é fundamental para a gente buscar as respostas não óbvias. Então busquem as respostas não óbvias, porque é aí que está o sucesso. Tá bom? Obrigado. Maravilha. Caras, vocês são craques. Obrigado, viu? 1h10 de painel. Vamos todo mundo agora. Eu tenho uns recadinhos aqui. Antes. Só pode porque você manda, né? Bom, então a gente agora vai para um coffee break. Era para ter 40, a gente vai ter mais ou menos uns 25 minutos. É suficiente para tomar um cafezinho. É bom que a gente não pega a fila, né? E aí a gente vai ter agora no palco principal uma palestra do Paolo Malinverno. Paolo, ele foi 23 anos vice-presidente do Gartner. Ele liderou a parte de SOA Governance é um termo que ele criou, o quadrante mágico disso, liderou a criação do quadrante mágico de APIs, saiu do Gartner há 2 anos, hoje ele faz parte do time da Syncidia, ele é o nosso Head de Estratégia e Inovação e vai falar sobre o que vai ser de APIs nos próximos 5 anos. Impagável. E, em seguida, a gente tem uma palestra da Renata falando sobre a evolução da arquitetura e como isso tem influenciado na evolução da Natura.
Não percam a chance de passar também no fantástico mundo das APIs, quem quiser falar um pouco mais tecnicamente, conhecer a galera, está sempre cheio lá, está rolando os Tech Talks lá, mais, né, de assuntos mais profundos de segurança, adaptabilidade, etc., demo de produto e etc. E para quem está online, a gente vai ter um break e pode continuar assistindo também os podcasts que estão o dia inteiro rolando. Beleza? Caros, muito obrigados. Valeu!